Pessoal, vamos ser muito sinceros, é impossível o Bolsonaro conseguir reverter a rejeição que ele tem com o público feminino. Ele pode colocar a Michelle, ele pode colocar quem ele quiser na propaganda que ele não vai conseguir. E tudo isso ficou mais claro pra mim depois na asneira que ele falou num evento ontem no Rio Grande do Sul. Foi um absurdo tão grande, mostrando a total falta de conexão do Bolsonaro não somente com o público feminino, mas com a mulher trabalhadora e com a população de baixa renda. É simplesmente um absurdo o que o Bolsonaro falou. Mas vocês acham que existe alguma possibilidade do Bolsonaro reverter essa rejeição que ele possui? Eu quero saber por que algumas mulheres votam no Bolsonaro. Qual é a sua opinião? Se inscreva no canal, claro, também, porque estamos perto da marca dos 180 mil, menos de 1000 inscritos para chegarmos aos 180, e também deixe o seu like. Eu quero começar o vídeo já falando do absurdo que o Bolsonaro falou no Rio Grande do Sul, porque eu não posso aguentar isso sozinho. Eu tenho que compartilhar com vocês, porque se eu tô mal, vocês também vão ficar mal, porque eu tenho que levar todo mundo pro buraco. Eu sou assim, eu não sou uma pessoa egoísta. Se eu tô mal, eu arrasto todo mundo junto. O Bolsonaro esteve ontem no Rio Grande do Sul para participar de um evento com um público majoritariamente feminino. Porque vocês sabem que é exatamente esse público que tem evitado que o Bolsonaro cresça nas pesquisas de intenção de votos. Bolsonaro é amplamente rejeitado por todas as mulheres, da mais rica à mais pobre, elas rejeitam Bolsonaro amplamente. E aí, ele estava lá nesse evento, com um público majoritariamente feminino, e ele disse o seguinte: em casos aí que as mulheres elas sofrem um carinho mais bruto, vamos colocar assim, vocês sabem o que eu tô falando, só com alguns termos. Nós precisamos ter um pouco de cuidado para falar aqui na plataforma, porque aí o vídeo pode perder o alcance e o termo não é importante para a transmissão da ideia. A gente pode usar aqui sinônimos ou eufemismos. Então Bolsonaro falou o seguinte: em caso de carinho mais bruto de um homem na mulher, a mulher prefere sacar uma pistola à Lei Maria da Penha. Foi exatamente isso que o Bolsonaro falou. Em caso de carinho mais bruto, prefere-se sacar uma pistola à Lei Maria da Penha, dando a entender que a Lei Maria da Penha não protege e uma pistola iria proteger mais do que criar leis, criar políticas públicas de proteção ao público feminino. E essa ideia, pessoal, ela não é simplesmente uma ideia estúpida na sua concepção, mas é uma ideia estúpida enquanto proteção às mulheres. Porque hoje, se você for pegar todas as estatísticas, o público feminino que mais sofre com esse problema não é o público de classe média, mas sim o público de baixa renda, as mulheres de baixa renda, as donas de casa da periferia, ou mais, melhor dizendo, as trabalhadoras da periferia. São essas pessoas que sofrem com esse tipo de violência, não as da classe média. Mas o Bolsonaro, ele é tão obtuso, ele é tão ignorante, que a fala dele é uma fala excludente e direcionada somente para um público feminino da classe média. Ele não consegue entender a realidade da população brasileira de baixa renda. Ou ele não consegue entender a realidade da classe trabalhadora brasileira. E é por isso que ele está perdendo. É por isso que ele não consegue furar a bolha. Ele não consegue dialogar com a mulher trabalhadora. Até mesmo no discurso dele, ele direciona para a mulher bolsonarista, ele direciona para a mulher de classe média. E por que isso acontece? Vamos explicar tudo para você, mas eu quero saber a sua opinião. Bolsonaro está propondo algo positivo ou não? Coloque nos comentários a sua percepção, principalmente se você for mulher trabalhadora. Eu quero muito saber a sua percepção com relação a isso. Porque vamos pegar, pessoal, olha só. Primeiro, que se a mulher tiver uma arma em casa, é muito possível que ao invés dela se defender com a arma seja usada contra ela. Então esse aí já é um ponto essencial desse tipo de política pública. A política pública que deve ser feita é uma política pública de proteção. E não somente a política pública para punir o agressor, mas uma política pública de proteção mesmo, com casa de acolhimento para mulheres, para que a mulher não somente ela possa sair ou se separar, não se separar judicialmente ou juridicamente, mas se separar, ir para um local isolado, sem a presença do marido. Lugar isolado, tô falando num quarto, não, um local isolado, que ela possa ter a devida proteção, que ela possa ter a devida segurança, para que ela não sofra qualquer tipo de demonstração ou violência por parte do marido. E violência com relação a filhos, ameaçando, tirar guarda, esse tipo de coisa. E nós não temos esse tipo de local de acolhimento. Então nós precisamos criar políticas públicas em defesa do coletivo feminino. Então isso é muito importante. E é isso que nós precisamos avançar. E muito já foi feito no passado pelas mulheres, como por exemplo, a chave do Minha Casa e Minha Vida estar no nome das mulheres, ser entregue às mulheres, a escritura estar no nome das mulheres. Então isso tudo já foram políticas de proteção que nós precisamos continuar avançando, mas não dar armas, armar o público feminino. Primeiro vamos pensar o seguinte: quanto custa uma arma?
R$ 2.000? Eu não faço a mínima ideia, vamos colocar que sejam R$ 2.000. Uma mulher trabalhadora que hoje passa por dificuldades, que não consegue fazer 3 refeições ao dia, vai ter dinheiro para conseguir comprar uma arma para se proteger do marido violento? Óbvio que não. Óbvio que não. Essa é a fala do Bolsonaro. É uma fala de proteção das mulheres da classe média. Então não é somente um absurdo do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático. Não, é um absurdo do ponto de vista social. Porque o que o Bolsonaro está propondo, caso essa política pública fosse uma política de fato eficaz, mas ela não é uma política que cabe somente para a classe média. A classe trabalhadora está completamente excluída. Então aí já mostra que o Bolsonaro não vai conseguir reverter os votos ou reverter a rejeição, porque o Bolsonaro ele não tem um discurso amplo, ele não tem um discurso que toca todas as mulheres. Ele é uma figura grotesca, uma figura repulsiva, e é por isso que as mulheres rejeitam o Bolsonaro, até mesmo as mulheres evangélicas. Porque quando você pega as pesquisas de intenção de votos do público religioso, o que faz com que o Bolsonaro não tenha uma distância maior para o Lula é justamente a mulher evangélica trabalhadora. Porque ela olha esse discurso e fala assim, esse cara não tá falando pra mim, esse cara não tá nem aí pra mim. Porque eu passo dificuldade, eu tenho os problemas, e a fala dele não resolve meus problemas, resolve o problema de Dondoca. Mas o meu problema não tem condição de comprar uma arma. Pra quem que ele tá falando? Então é por isso que o Bolsonaro não cresce nas pesquisas. Porque ele não consegue tocar as 2 parcelas mais importantes da população votante no Brasil. Mulheres, do modo geral, e também a população mais pobre ou os trabalhadores. Você concorda que o Bolsonaro não consegue cativar essas pessoas? Coloque nos comentários, quero saber a sua percepção, ela é muito importante e, claro, se inscreva no canal. E aí nós podemos criar várias e várias conjecturas, hipóteses para essa dificuldade do Bolsonaro. Mas tem ficado cada vez mais claro para nós, pessoal, pelo menos para mim, que o Bolsonaro, na verdade, ele despreza a população trabalhadora. Ele despreza, pessoal. Porque as políticas que ele faz são só políticas, quando você começa a perceber, são políticas para as classes mais altas mesmo. Mesmo. E olha só o que ele fez na pandemia. Na pandemia, ele jogou a população trabalhadora para o trabalho. Jogou a população da classe trabalhadora para a condução lotada, para que eles pegassem a doença e acabassem perdendo as suas vidas, porque foi isso que aconteceu. Não houve uma política pública de Bolsonaro pensando na classe trabalhadora. Ah, mas e o Auxílio Brasil? O Auxílio Brasil ele queria dar de 400 reais. Foi o Congresso que forçou o Bolsonaro a dar o Auxílio Brasil de 600. Esse é um ponto que não pode ser esquecido. E ele não quis comprar vacina para a classe trabalhadora. Ele não quis fazer absolutamente nada. Por isso que ele não vai conseguir agora reverter a rejeição dele. E é por isso que também nós temos que a população que recebe o Auxílio Brasil e olha para todas essas mazelas do Bolsonaro não deposita o voto no Bolsonaro. Porque há um pensamento irritante e completamente míope a respeito da população mais pobre, que o pobre ele não sabe votar, que o pobre não tem consciência política, e esse é o maior erro que alguém pode ter. Acreditar que com um saco de arroz, um saco de feijão ou com R$ 600 do Auxílio Brasil é possível mudar a percepção que a pessoa tem no seu dia a dia. Não é, não vai e não consegue. Tanto que as pesquisas mostram isso para o Bolsonaro. Alguém desconectado da realidade que não consegue crescer nessa parcela da população. E o discurso dele para mulheres é um discurso completamente fora da realidade. Porque Bolsonaro, como você... Percebam que até na hora dele discursar para as mulheres, ele discursa para as mulheres bolsonaristas. E nós falamos aqui, já faz 2 vídeos, vou deixar o primeiro vídeo que eu expliquei aqui no card, falando dessa cristalização do Bolsonaro em torno desses 30% que hoje mantém o apoio a ele. E saiu pesquisa recente do IPESP mostrando que o Bolsonaro não consegue subir. Porque ele criou... Esse é o exemplo do feudo, eu achei um exemplo muito bom, modéstia à parte, né? Modéstia à parte, muito obrigado, né? Porque vocês me ajudaram a chegar a essa perspectiva, essa ideia do feudo. O Bolsonaro criou um muro em torno dos seus apoiadores, um muro sem portões. Ele não consegue sair e também ninguém consegue entrar, por isso que ele mantém os 30%. Só que o discurso do Bolsonaro é tão direcionado para essa população que ele não consegue expandir. Por isso que na hora que ele vai fazer o discurso, ele discursa para a mulher bolsonarista. Ele não consegue dialogar para além dos muros. E se o Lula quiser crescer em cima do Bolsonaro, basta fazer o ataque certo. Não precisa entrar na baixaria da corrupção. Apenas como uma mera resposta, basta ele tocar no ponto essencial. A mulher trabalhadora, a classe trabalhadora.
E aí não tem como o Bolsonaro segurar, porque ele não sabe dialogar para esse público. Ele tem a dificuldade de dialogar para essas pessoas. Então, vendo o discurso do Bolsonaro ontem, ficou claro, ficou óbvio que ele não vai reverter a rejeição. Não consegue. Tá muito cristalizado. Mas qual é a sua opinião? Deixe nos comentários.